A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, todos na paz, recebam a abundante graça de Jesus aí, amém? Todos vocês são especiais para Deus, por isso nós estamos aqui hoje. Meus irmãos, Jesus me deu uma revelação acerca do fim dos tempos, mas faz 2 anos, Jesus me fez lembrar. São Mateus 24, o Senhor me mostrava o irmão Davi Miranda, amém? E ele estava de pé com um outro homem. Eu não enxergava o seu parecer. Eu estava em uma mesa e em cima desta mesa tinha um livro. E o irmão Davi Miranda falava: procura, irmão, o que eu prego. E eu dizia: o que você prega? Eu peguei o livro e achei São Mateus 24, você prega a volta de Cristo, você prega São Mateus. Eu sei o que você prega, o princípio de dores. Ali, meus irmãos, quando eu disse aquilo, ele disse: isso que eu prego. Então eu vejo, meus irmãos, o trabalhar de Deus. Deus, Ele alertou há 2 anos atrás para que eu alertasse a outras pessoas que o fim das eras está chegando, o fim de todas as coisas está chegando. Precisamos aceitar a Jesus de coração. Precisamos nos converter do nosso pecado. Precisamos voltar à presença de Deus. Precisamos, meus irmãos, estar na graça de Deus, para que nós sejamos ávidos do reino de Deus. Eu vou ler aqui com os irmãos São Mateus 24, no versículo 4. Diz assim: respondendo Jesus: cautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 6: ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Versículo 8: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 11: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Com quem que Jesus está falando aqui? Com a igreja? Só com a igreja? Jesus não está falando só com a igreja. Jesus está falando com a humanidade. Os discípulos chegaram a ele à parte dizendo: Senhor, quando será a tua vinda? Que sinal haverá do teu retorno? Que sinal haverá, Senhor, do fim do mundo? Jesus disse: cautelai-vos que ninguém vos engane. Mas Jesus trouxe a palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 10 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, primeiramente, ele trouxe a palavra que os homens não tinham, a humanidade não tinha, salvação que eles não possuíam. Deus se comunicava através dos profetas. Deus levantou o profeta Samuel. Deus levantou, meus irmãos, o profeta Jonas para Nínive. Deus levantou profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, profeta Abacuque, profeta Ageu, Sofânias. Deus levantou vários profetas no meio de Israel. O profeta, meus irmãos, Jeremias foi muito judiado, porque Deus levantara ele para profetizar contra Israel e contra o povo e contra as maldades que eles praticavam. E Jesus Cristo é um renovo que foi enviado para profetizar contra o pecado. E profetizou contra a iniquidade e condenou o príncipe da morte, que é o diabo. Ele profetizou acerca do Pai, ele trouxe a palavra de Deus. E quando ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, ele está dizendo no sentido da palavra de Deus. Que ninguém vos engane e roube a sua coroa, a coroa da vida. Que ninguém rouba a sua salvação, a sua oportunidade. Irmão, eu tenho esta oportunidade e não estou muito avivado. Se avive em nome de Jesus, comece a orar. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quem está enganando o povo de Deus hoje, irmão? Não é o mundo, porque o mundo está no pecado. Quem engana o povo de Deus são os próprios crentes. Por quê? Porque há uma ambição no coração de crescer. Uma ambição que houve no coração daquele anjo chamado anjo de luz,
querubim protetor, que outrora foi protetor da glória de Deus, que estava a louvar a Deus no seu reino, mas foi amarrado de correntes e jogado até o inferno, porque não foi fiel a Deus. E Deus está pedindo no último versículo aqui, que o que perseverar até o fim será salvo. O diabo não foi fiel, porque surgiu um sentimento faccioso. O que tem surgido hoje no povo é um sentimento faccioso, é o império do anticristo, que tem crescido dentro das pessoas, tem destruído as pessoas, tem destruído o amor, a iniquidade tem se multiplicado. Mas através de quem, irmão? Dos próprios pastores, dos próprios obreiros, igrejas que foram criadas para confundir, igrejas da pombagira, igrejas, meus irmãos, do inferno, igrejas de espíritos malignos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não estou a ofender ninguém em nenhuma religião, mas estou a dizer, a palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus é para todos e tem que se enquadrar nela para herdar a salvação. Mas como que eles estão enganando, irmão? Os profetas cabeludos aí, irmão, cuidado. Profetas de cantada de Natal, cuidado. Eu digo para você em nome de Jesus, Natal não é de Deus. Colocar Natal dentro de igreja não é de Deus. Colocar, meus irmãos, cantata, isso não é de Deus. Profetizo em nome de Jesus, eu profetizo a verdade. Você vai dizer o que contra mim? Que quando eu prego contra o mundo, eu tenho que falar contra o mundo. Eu não estou a pregar contra ti. A Bíblia diz que Deus ama ao pecador, mas não ama ao pecado que ele pratica. João dizia que a prática do pecado é o que leva ao inferno. Não o pecador, mas a prática do seu pecado. Irmãos, final de ano tem essas festas. Isso não é de Deus. O povo de Deus está em oração e consagração. Deus, ele se move por aquele que acredita no seu nome. Irmãos, porque muitos profetas têm se levantado em nosso meio. E o versículo 11 diz, falsos profetas. Eu vou dizer aqui uma palavra em Jeremias, capítulo 23. O Senhor diz, ai dos pastores, que destroem e dispersam as minhas ovelhas. Versículo, meus irmãos, capítulo 23, versículo de número 13, diz assim, nos profetas de Samaria, vi eu loucura, profetizam da parte de Baal, e fizeram errar o meu povo de Israel. Você está entendendo, irmão? Como é que se vê a mentira e como é que se engana? É a pessoa olhar para o outro. Uma mulher de calçãozinho, que se diz ser crente. Talvez uma pessoa que nem é convertida, não quer nada com Deus, mas está lá congregando e tomando ceia. E o falso profeta diz assim, que Deus é com ela, que Deus está na vida dela, que Deus está ali. Profetizam da parte de Baal e fazem errar o meu povo. Versículo 14, que nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultério e andam com falsidade, esforçam as mãos do malfeitor para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e aos moradores dela como Gomorra. Você está entendendo, irmão? O céu e o inferno não é brincadeira. Cafarnaum surgiu esse sentimento de engrandecimento. O que faz o homem ser enganado é o sentimento faccioso do engrandecimento que houve em Satanás. A Bíblia diz que Jesus operou tantos sinais em Cafarnaum. Ela dizia assim em seu coração, até o céu será erguida. Mas Jesus profetizava o seguinte, até os infernos serás abatida. Então, irmãos, profetas da iniquidade, profetas que profetizam da parte de Baal, profetas que profetizam da parte de Baal, dizem que há paz. A Bíblia diz que o povo busca a paz. Jesus diz, não vim trazer a paz, mas espada. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Você vê a guerra no Oriente. Jesus disse, ouvireis de guerra e de rumores de guerra.
o Oriente retalia o Ocidente com palavras ofensivas, dizendo: se o Ocidente atacar, atacaremos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. É brincadeira, irmão, o seu filho ir para a guerra? É brincadeira, irmã, o seu filho ir para a guerra? Morrer lá? Porque guerra é vida ou morte. Mas acautelai-vos, não tenhais medo, porque mista que tudo isso aconteça. Não vos assusteis. Se você vê guerra, irmão, aqui no Brasil, não se assusta não. A doença, a peste, o terremoto, se você vê aqui no Brasil, não assusta não. Isso é o princípio das dores, porque o Nazareno vai retornar, o Filho de Deus vai colocar o seu pé sobre a terra e vai tomar conta de todos os que não creram na sua palavra. A Bíblia diz que Deus quer o arrependimento. Irmãos, estamos no princípio de dores. Vamos se unir mais a Cristo. Vamos esperar Cristo do alto. Vamos erguer nossa cabeça. Abandona o mundo. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus. Você que nunca fez um pacto com Deus, faça agora. Porque Deus mostrou isso há 2 anos atrás. O irmão Davi Miranda falar isso. E hoje eu vejo o cumprimento da palavra de Deus. São os princípios de dores. A humanidade não avança mais. A humanidade daqui para pior. Não há paz. Porque Jesus não profetizou paz. Jesus profetizou o retorno. O anticristo já às portas. Aleluia. Mas quanto mais o anticristo quer revelar o seu império, mais a volta de Cristo se aproxima. O diabo, até na hora dele aparecer, ele perde. Aleluia. Glória a Deus. O diabo não presta, mas Jesus é vitorioso. Mas a Bíblia diz: vencerão os que estiverem do lado do Cordeiro. Os que estiverem, meus irmãos, até o fim serão salvos. Vamos ser salvos na presença de Deus. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Irmãos, medita você aí na tua casa, essa igreja onde você vai. Prega a verdade. Se eles se importam com você. Precisamos não, meus irmãos, de entretenimento, mas de transformação na palavra. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém?